E a gente recebe agora Samuel Hanan, vice-governador do Amazonas e empresário que, junto com o Daniel Falcone Hanan, escreveu o livro lançado na quinta-feira passada, Brasil, um país à deriva. Muito bom dia, senhor Samuel. Bom dia a todos. Bom, olha, a gente vai adentrar aí essa seara do livro, mas eu quero perguntar para o senhor o que acontece hoje com a Amazônia. O senhor tem notícia? O senhor está aí no Amazonas? Eu sei que eu sei que o Pará vive uma situação bem pior, mas como é que está isso, essa questão aí? Ambiental? Você fala? Oi? Olha, você fala a questão da Amazônia, que é do ponto de vista ambiental? Ambiental, desmatamento, há um certo exagero. Então, eu vou dizer para você. O estado do Amazonas tem uma condição diferenciada em relação às demais unidades da região norte, da Amazônia, porque tem um nível de preservação muito maior. E a razão é muito simples. A razão é o modelo econômico. O modelo econômico do estado do Amazonas é centrado num negócio chamado Zona Franca de Manaus, que é uma indústria de montagem não poluente, circunscrita a uma área muito pequena, que é Manaus, não dá 1% da área do estado, e isso esvaziou economicamente e demograficamente o interior e aumentou o nível de preservação. Os demais estados têm uma economia muito mais agressiva no que tange a meio ambiente, é agropecuária, é madeireiro, é mineração. Então, são atividades naturalmente agressoras de meio ambiente. E às vezes não de forma legal, portanto, de forma ilícita, que é um Deus dará. Essa é a diferença. A Zona Mas mesmo Franca... assim... Eu já tinha ouvido falar isso, que a Zona Franca, ela deu ao estado do Amazonas a condição de ser um estado, em termos de exploração de floresta e tudo mais, muito mais independente, já que ela gera emprego e gera recursos, enfim. Você tem uma ideia? A população do Amazonas... A população de Manaus é 55% da população do estado para uma área territorial de menos de 1% da área do estado. Um completo esvaziamento que gerou, do ponto de vista ambiental, maravilhoso. Bom, o que o senhor acha que... quais as iniciativas que tinham que ser feitas nos outros estados ali que compõem a Amazônia Legal? Assim, Zona Franca não dá, né? Entupir tudo com Zona Franca e a questão também do subsídio e tudo mais. Então, o que o senhor vê nesse sentido? Olha, o problema é amplo e é do tamanho do problema amazônico. A região norte, eu não gosto de falar Amazônia Legal, porque é um bioma diferente já a outra parte. Eu prefiro falar bioma Amazônia, que é a região norte, que significa 46% da área territorial do estado do Brasil. 46%, quase metade do Brasil é a região norte, é o bioma Amazônia. A solução para o problema da Amazônia, para a preservação da floresta, é o brasileiro e os governantes nossos precisam entender que preservar a floresta não é só uma razão ambiental, é uma razão econômica, sobretudo econômica. Porque sem a floresta em pé, o regime de chuva na região centro-oeste, sul e sudeste é outro. Sem a floresta em pé, o reservatório de produção de energia hidráulica também é outro. Então, se nós somos um país essencialmente com a economia puxada pelo agrobusiness, temos que ter a floresta em pé. E se nós queremos energia hidráulica para fornecer energia para as indústrias de São Paulo e Sul, que é energia mais barata e mais confiável, tem que manter a floresta em pé.
Então, os governantes brasileiros ainda não olharam esse lado. Só olham dizer, não, os estrangeiros cobiçam a Amazônia, querem manter isso intocado. Não é verdade. O que nós não podemos continuar é tendo um descaso dos governantes brasileiros em deixar metade do território nacional sem nada. Então, e como vai fazer isso? Um dos pontos hoje, seu Samuel, que vem sendo muito falado e bastante criticado, é a questão de explorar o solo da Amazônia. E aí fala-se de uma forma sustentável, que não comprometa a floresta. O que o senhor acha disso? Olha, eu sou radicalmente contrário, espero que a grande maioria do brasileiro também o seja, contra garimpos. Garimpo é o que há de ilegal, não gera nada de bom, só serve para contrabandistas, especuladores e infratores de todo o Código Penal. A madeireira ilegal também não serve para nada. Pecuária intensa, que se bota 1, 2 cabeças por hectare, também devia ser proibido na Amazônia. Então, o que nós podemos buscar de atividade na Amazônia? Primeira coisa, todo mundo fala no turismo ecológico, no turismo científico. Pode ser uma grande fonte de empregos e expressão econômica, mas não temos infraestrutura e nem temos condições de fazer, porque nem sabemos vender. Quando eu digo não sabemos vender, porque o Brasil também não acredita, ainda, pelo menos até hoje não acreditou, que turismo é um grande business. 11% do PIB mundial é o turismo. E nós nunca nomeamos ninguém para o Ministério do Turismo que tenha vindo de origem econômica, de origem de indústria, é uma indústria. Não é festa. Mas é um ministério só para troca-troca, seu Samuel. Esse é o problema brasileiro. Você dá para o menor partido da coligação. Não valoriza, né? O Brasil é um país que faz de conta. Pois é, e aí, bom dia, Rose falando. O país, o Brasil, ele está à deriva por conta da burocracia, está à deriva por conta da corrupção, está à deriva por conta dos políticos corruptos, está à deriva por conta de quê? E eu perguntaria se nós não estamos à deriva desde a ocupação aqui da vinda dos portugueses. Não, eu vou dizer para você que não, por números. E nós tivemos um presidente que eu reputo o maior presidente do Brasil, na história, Juscelino Kubitschek, um homem completamente injustiçado, morreu injustiçado. Juscelino foi presidente de 56 a 61, em apenas 5 anos, ele fez um monte de coisa, um monte de energia, de usinas hidrelétricas, levou a capital para o centro-oeste para fazer o Brasil menos torto, e a economia cresceu, eu sei que o tempo é curto, cresceu 8,06% ao ano, 8,06% ao ano. Seria hoje, a linguagem de hoje, jornalística, uma China, todo mundo admira, naquela época ninguém falava em China, por isso que não era tido assim, 8,06%. Depois tivemos o governo, um interregno ali, Jânio Quadros renuncia, em 64 assumiu o presidente Castelo Branco até 88, Constituição, outro marco temporal, foi o Sarney. Então, se nós pegarmos os 5 do Juscelino, mais Castelo Branco a Sarney, são 30 anos. Nesses 30 anos, o Brasil cresceu, PIB, economia, 6,39%. Outra vez continua com a China de hoje. O que aconteceu pós-Constituição? De 88 para cá, 33 anos, o Brasil cresceu apenas, presta atenção, 2,05%, 1/3. Por quê? Vamos lá. E devia ter crescido mais, porque a carga tributária, quando o Sarney deixou, o Juscelino era 17, o Sarney deixou por 22, 23, hoje é 31,5, 31,6.
40% mais caro. Ou seja, nós pagamos hoje 40% mais caro de tributo que pagamos até 1988 na Constituição. Para crescer um terço, por quê? Foi a farra que veio. A farra da corrupção, a farra dos privilégios. Né? Só para você ter uma ideia, se criou, de 88 para cá foram criados 1.400 e poucos municípios. Sabe o que é isso? 1.400 prefeitos, 1.400 vice-prefeitos, vereadores, secretários e a farra do boi aqui. Isso aí, nenhum desses municípios tinha mais de 8 mil habitantes. É absurdo. Nenhum tinha viabilidade econômica. Então é uma farra de privilégios que subtrai dinheiro da ponta, do serviço. Seu Samuel, mas olha, isso acontece, a gente sabe por que isso acontece. A gente sabe do grau de corrupção que esse Brasil vive, nós sabemos tudo. Agora, isso acontece porque nosso povo é muito ruim, porque somos nós que colocamos esse pessoal que faz essas leis em Brasília, nas câmaras, nas assembleias, nem vou falar porque não tinha nem que existir a Assembleia Legislativa. Olha, esse é o problema. O Brasil, pós-Constituição e agravado pelo pós-reeleição, o que o político hoje pensa? Para a eleição na porta, um político pensa na hora, assim, para eu me eleger, o que eu preciso fazer? Então ele pensa na eleição. Depois de estar empossado, o que ele pensa no dia seguinte? Na minha reeleição. Exato. Depois ninguém sabe o que ele pensa. A minha conclusão, e eu provo no livro, é que o povo não é a prioridade para os maus governantes. Essa é muito claro provar. O senhor consegue olhar hoje no Brasil, ou nesse Brasil mais recente, para algum estado, para algum parlamentar que tenha pensado no povo e não tenha pensado nele? Olha, eu não vejo nenhuma das pessoas que estão aí apontadas como pré-candidatos, eu não vejo ninguém pensando como estadista, tipo Juscelino. Não vejo ninguém. Primeiro tem que acabar essa imoralidade que chama reeleição. Tem que acabar com esse negócio que é horroroso, que na minha opinião, é a semente da impunidade, da corrupção, que se chama foro privilegiado. Pois é, agora esse movimento de fim da reeleição, fim do foro privilegiado, ele só vai ter efeito, ou ele só vai se concretizar no Brasil se partir de um movimento popular. Porque os próprios políticos não vão querer acabar com aquilo que eles gostam. O senhor concorda comigo? Você é absolutamente correto, e até brinco com isso. Eu nunca vi ninguém colocar a corda no seu pescoço e o próprio pessoal puxar. Então o político não vai fazer, não vai abrir mão disso de graça. Eu ouvi uma frase uma vez, que eu também espero que você concorde. Na sua linha, governos políticos não agem, reagem. Uhum. Se a sociedade civil, intelectuais, imprensa, vocês sobretudo, não cobrarem, o governo não age. Foro privilegiado, reeleição, o assunto de prisão em segunda instância, tem que tornar imprescritível. Então, qualquer crime contra o erário, qualquer corrupção, improbidade, tem que ser imprescritível. Senhor Samuel, são os nossos problemas. Só o povo, só a sociedade civil se mexendo e cobrando pode mudar, senão o horizonte não é bom. Seu Samuel, a gente aqui, né, a gente trabalha muito com político, somos jornalistas políticas, cobrimos essa área, e assim, cada vez que a gente conhece um político, a gente tem arrepio. Né? E ao ponto de, assim, às vezes alguém brinca, você vai trabalhar, nunca vou trabalhar numa prefeitura, nunca numa câmara, nunca, né? Porque assim, eu seria trair tudo que eu já fiz até hoje. Bom, mas como que o senhor foi vice-governador? Conta pra gente isso daí. Qual que era o sonho que o senhor tinha? Eu vou lhe contar.
eu tinha que pagar alguma coisa ao meu estado. Eu nasci em Manaus, numa época, Manaus tinha 80 mil habitantes, você imagina o que é isso? 80 Delícia, mil, hein? mais de 2 milhões e meio. Delícia, hein? Mas- 80 mil, conhecia olha todo só. mundo. Olha só, eu nasci em Manaus, não tinha luz elétrica, não tinha água tratada, não tinha coleta de esgoto, nunca tinha visto um ventilador. A escola era escola pública. Então, graças à minha mãe, eu e meus irmãos, minha mãe era obcecada por estudos, nós, em determinada época da vida, ela pegou e disse, vamos embora para o Rio de Janeiro. E fomos estudar no Rio e todos nós estudamos e demos certo. Aí eu digo, meu Deus, eu estudei. Minha mãe nasceu no interior do Amazonas, Parintins, meu pai em Tefé, e estudei escola pública, vim embora para cá, para o Sul, me formei, graduei, trabalhei em grandes empresas privadas. Eu tenho que pagar alguma coisa para o meu estado, que eu estudei, a escola pública não é de graça, é de graça para quem estuda, mas não é de graça para quem mantém, que é o povo. Exato. Então, eu digo, eu tenho que pagar isso. Me dei certo, uma vida independente. Aí surgiu um amigo meu, na ocasião, começou a me chamar para trabalhar lá. Você tem que pagar na sua terra, e me chamou para ser secretário de Fazenda. Eu não conhecia mais ninguém, e era para dar um choque de austeridade nessa área fazendária. E deu certo. E aí foi um passo para aquilo. Mas aí eu vi que eu não servia para a vida pública. Saí logo depois de 4 anos de vice-governador. Não servia. Esse é o problema. Primeiro, eu confesso, eu não sei mentir. Me incomoda mentir. Me incomoda. Realmente, meu pai dizia que o mentiroso é um ladrão da verdade. Isso eu fui cunhado em cima dessas frases. Infelizmente, esse é o problema. E vou dizer para você, eu estava buscando meu pai. Ele dizia para nós, estude, meus filhos, estude muito. O Brasil é um país das oportunidades, é o país do futuro, é um país que logo, logo vai ser uma potência mundial. E eu vejo hoje, já na terceira idade, quarta, sei lá onde eu estou, o Brasil, meu pai é um otimista, porque o Brasil destruiu o passado, ignora o presente e compromete o futuro. No mínimo, meu pai diria ter dito, o Brasil, hoje eu diria, é um país das oportunidades e acrescentaria, perdidas. Esse é o Brasil, infelizmente, vocês, imprensa, têm muito a mexer com isso. Eu faço a pergunta agora a vocês. Até 2018, antes da eleição, todo mundo aplaudia Lava Jato. Todo mundo aplaudia tudo. Eu ainda aplaudo. Tinha feito pela vez primeira, corruptores, empresários, poderosos, tinham sido presos. Eu ainda aplaudo, tenho muita vergonha quando vejo tudo sendo anulado. Então, aí está. Eu aí também. Você veja bem. É isso aí, você veja bem. 32 bilhões de reais foram devolvidos pelos corruptores. E os corruptos não tem mais, tudo foi anulado por uma filigrana jurídica, tudo solto, tudo autorizado a voltar. Então, nós ficamos com um país completamente sui generis. É um país de corruptores sem corruptos. Na verdade, com corruptos, mas com corruptos inocentados, corrupto, né? Tá tudo solto, o Supremo. O Inocentados. Supremo nos tornou o processo, tem que reiniciar, não vai dar tempo, vai prescrever e outras coisas vão acontecer. Sim. Eu até brinquei outro dia com um grande amigo meu que eu tenho aí, Campinas, doutor Pacla, aqui. Agora... Ele é chamado até de Pacolinha. Pacolinha, grande Pacolinha. Pacolinha. E nós brincávamos e dizíamos assim, o Brasil é um país de corruptores. Ser corrupto significa o quê? É um país da infidelidade conjugal sem amante.
É mais ou menos É isso. por aí. Então, vocês têm muito a fazer. Cobrem. Estamos meio cansados, mas a gente vai correr sim, viu, Agora, seu Samuel? eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Digão. Ele pergunta qual que é a opinião do senhor sobre a proposta de divisão do estado do Pará. E ele faz a pergunta baseada no fato do Pará ter a floresta ali, a floresta amazônica, e aí como essa questão da divisão, como que o senhor vê essa proposta? Olha, esse foi o problema do Brasil. Nós tivemos, pós-Constituição, 3 estados novos. Isso. E 1.400 municípios, sem nenhum estudo de viabilidade econômica. Todo mundo vai viver de quê? Vai viver da divisão do fundo de participação dos estados e municípios. Isso, sem gerar nada. Sem gerar nada. Essa maçaroca de dinheiro para governador, deputado estadual, Ministério Público, Assembleia, um horror, aluguéis, sala. Onde vai? Cada dinheiro desse que vai para a máquina significa subtrair o dinheiro que vai para educação, saúde e segurança. Habitação não existe. Exato, eu concordo com o senhor. Bom, tem mais perguntas? Não, na verdade, eu quero ver se o livro do senhor, quero que o senhor me responda. O senhor diz que o país está à deriva. O senhor traz um pouco de esperança ou não no livro? Olha, eu digo que sim. O problema é complexo, mas é muito fácil. Por que é fácil? São 3 itens, eu chamo até tragédia em 3 lados. É o final. Que diz o quê? Corrupção está mensurado pela Fiesp como da ordem de 1,3% a 2,3% do PIB, que dá até 110 a 180 bilhões de anos. É a primeira tragédia. A segunda tragédia, o segundo ato da tragédia é o funcionalismo, a máquina, o inchaço da máquina, o gigantismo da máquina. O PIB brasileiro não cabe mais. Já não dá mais para atender essa máquina. Hoje se gasta 13,4% do PIB com funcionalismo. 38 países mais importantes economicamente no mundo, chamados países membros da OCDE, isso dá 9,6%. Essa diferença, sem analisar os serviços, que deles são muito melhores que os nossos, isso dá 280 bilhões de anos. Tem mais a farra fiscal que os governos, a União, concede de benefícios fiscais para todo lado. Na minha opinião, muito mesmo, a parte maior, ilegítima, porque fere o princípio da impessoabilidade, é dado para quem quer, né? Isso dá 320 bilhões. Somado isso, vai 800 bilhões. Dinheiro tem. Tem que sair dos privilégios para ir para o povo. Você pode dobrar o SUS, pode ter 600 mil habitações por ano construídas e doadas, você pode dobrar o salário de professor. E todo mundo fala que educação é fundamental, mas ninguém quer pagar o salário do professor. E todo mundo esquece que ninguém é médico, ninguém é dentista, ninguém é doutor, ninguém é advogado, sem o professor. É uma loucura. Olha, eu chamo o Brasil, na parte fiscal, tributos, manicômio. E é o que todo mundo diz mesmo. Olha. Mas é assim mesmo. Principalmente estrangeiro que vem aqui. Tem solução se o problema brasileiro não é econômico. Ora, mas. Samuel. Quem quiser dar ao ministro da Fazenda, Economia, papel de protagonista. Ele tem que ser um coadjuvante. O problema do Brasil é ético, moral e político. Seu Samuel, eu quero passar aqui para o senhor uma participação e o senhor responde essa participação aqui, tá bom? É o Flávio Rezende. Ele diz o seguinte: está à deriva por falta de informação clara e sincera. Me parece que falta hoje informação e sobra narrativa, muito semelhante à Alemanha da década de 20 e 30. Daí a expressão jornalismo para qualquer das vertentes, esquerda ou direita, menos opinião e mais informação. É minha visão, por favor, não é ofensa, apenas uma constatação. Veja o que aconteceu com a imprensa americana.
Nos principais veículos só circulam narrativas. Como é que o senhor vê essa participação do Flávio? Olha, isso tem muito de verdade. O problema do Brasil, o problema hoje está em cima disso. Aí não existe a informação, é a informação que tem interesses pessoais, econômicos, né? Os governos injetam muito dinheiro em cima dessa máquina. Eu vejo o Brasil particularmente, é um país que está doente, muito doente. E vou dizer mais, me atrevo a dizer agora, presidentes pós-Constituição, tivemos 5, todos foram reprovados. Nenhum pode ser chamado de presidente dos pobres. Posso dizer que para nenhum desses presidentes, o Brasil, a prioridade foi o povo. Nenhum mexeu na parte de educação, nenhum mexeu na habilitação, é um horror. A parte de índice de desenvolvimento humano ou distribuição de renda, é um horror. Então, ele está certo, mas a gente mudar isso depende de nós, cada um de nós, cada cidadão, cada pessoa de CPF, peregrinar e disseminar. Eu estou vendo agora, a pré-campanha, está aí. Tem candidato que diz, não, eu tenho que aumentar o salário mínimo. Não basta. Isso é uma ponta. Vamos deixar de falar de pontual e vamos para a essência. Vamos acabar a corrupção. Vê se alguém propõe. Vamos acabar a reeleição, vamos acabar foro privilegiado, vamos acabar não rola. A não existência de prisão em segunda instância. Ninguém propõe. Tá joia. Seu Samuel. É um horror. É um horror. Eu quero agradecer muito, a gente tem que ir para o intervalo, quero agradecer muito ao senhor pela participação aqui no Bastidores e desejar sucesso com o livro. Muito obrigada, viu? Tenha um bom dia.